amigos do agro, estamos começando mais um balanço semanal do agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Larissa? Boa tarde. Larissa, nós vamos falar hoje sobre o plantio da safra de soja 2025-26, que está começando agora. Vazio sanitário está terminando. O vazio sanitário é o período onde não pode ser efetuado o plantio, tá? Então, ele termina em datas diferentes, dependendo da região. Então, por exemplo, no sul, no Paraná, ele já terminou, plantio no Paraná já teve início, e a partir de segunda-feira começa, é dada a permissão ao plantio no Mato Grosso. Então, o plantio no principal estado brasileiro, produtor de soja, começa a partir de segunda-feira. Então, eu vou fazer uns comentários exatamente sobre isso e alguns aspectos importantes referentes a essa safra, né? Então, como eu falei, o Paraná, esse plantio já começou, está indo devagar, porque a umidade do solo ainda está abaixo da média, o que faz com que produtores adiem o plantio da soja. Previsões do tempo para a região indicam tempo seco para a maior parte do país, exceção do Sul, especialmente Rio Grande do Sul e áreas do Nordeste, tá? Mato Grosso, que é o principal estado produtor, ele está com problema de um déficit hídrico histórico antes de iniciar o plantio dessa nova safra, que pode atrasar os trabalhos. A umidade do solo está no nível mais baixo dos últimos 30 anos e a tendência é que ocorra até uma nova redução nas próximas 2 semanas. Então, apesar do plantio estar autorizado a partir da próxima semana, segunda-feira, como eu falei, a persistência desse déficit hídrico ele pode resultar num atraso no início do plantio, já que muitos produtores preferem aguardar condições mais favoráveis de umidade para garantir uma germinação das lavouras uniforme. Tem um probleminha, um atraso no plantio da safra de soja pode ter consequências para a segunda safra, de milho ou de algodão, que são plantadas após a colheita da soja. Então, encurtando a janela climática ideal para esses produtos que são plantados exatamente a partir da colheita da soja. Para a soja, o atraso no plantio geralmente não causa problemas para a produtividade. A estiagem já se prolonga por várias semanas e deve se manter até pelo menos o dia 17 de setembro, segundo uma empresa chamada Hut Daily, que é especializada no monitoramento de áreas agrícolas com uso de dados satélites. Em Mato Grosso, o modelo meteorológico americano, GFS, indica a possibilidade de precipitações no final da primeira quinzena de setembro, enquanto o modelo europeu mantém previsão de estiagem, né? No início da semana, o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou um relatório onde ele manteve a estimativa de área a ser plantada com a soja 25, 26 em Mato Grosso em 13,08 milhões de hectares, o que representa um aumento de 1,67% na comparação com a área da safra 2024-25. Mas mencionou a ausência das chuvas significativas na primeira quinzena de setembro como fator a ser observado. Segundo a Hut Daily, o calor agrava o cenário. Temperaturas acima de 40 graus Celsius elevam a evapotranspiração, intensificando a perda de umidade. Então, esse quadro pode levar muitos produtores a postergar o início do plantio, mesmo após o término do vazio sanitário, que acaba em 6 de setembro, né? Como eu falei. Durante o vazio sanitário, os produtores não podem plantar soja, medida que evita a propagação do fungo da ferragem asiática, uma doença que eleva os custos com fungicidas e pode causar perdas de produtividades importantes, se não for combatido. Essa empresa também informou que boa parte de Goiás e algumas áreas do sul do país, a umidade do solo é satisfatória, favorecendo o início do plantio.
Nessas regiões, os produtores podem iniciar o plantio com maior segurança, aproveitando as condições hídricas adequadas para garantir a melhor germinação das lavouras. O Rabobank divulgou essa semana um estudo a respeito da safra de soja 25-26, onde ele mencionou que a expansão da área plantada na safra 25-26 de soja deve ser limitada. O aumento está estimando apenas de 1,5% em relação à safra 24-25, em função dos custos de produção, os custos de produção maiores, segundo o Rabobank. Então, o aperto das margens, as elevadas taxas de juros e as incertezas geopolíticas têm reduzido o interesse por novos investimentos e está limitando o potencial de expansão da cultura da soja no país. Além disso, os produtores estão vendo um custo mais elevado dos fertilizantes, que é um insumo que mais pesa no bolso dos produtores. A estimativa do aumento diário no Brasil, que indica um percentual bem abaixo da média histórica, que é de 3,5%, foi feita em um momento que os produtores começam a verificar as movimentações de plantio da próxima safra. Então, como a gente já mencionou, a partir de 1º de setembro, o Paraná já iniciou o plantio da soja, Mato Grosso inicia no dia 7, e, apesar dos juros e preços mais altos dos fertilizantes, o Brasil tem contado com uma demanda firme da China, que é o maior importador, só tem comprado soja da América do Sul, principalmente do Brasil, comprado também da Argentina e do Uruguai, do Paraguai, mas não tem comprado dos Estados Unidos, tá, em função da guerra comercial com os Estados Unidos. Então, a manutenção dessa guerra tarifária entre Estados Unidos e China combina com a ausência de compras chinesas do mercado americano, que deve manter aquecida a demanda pela soja brasileira até pelo menos meados de outubro, tá? Segundo o Rabobank. Considerando a estimativa de produtividade, o Brasil pode, segundo o Rabobank, produzir uma safra de 175 milhões de toneladas. Na safra passada, apesar de um clima benéfico na maior parte do país, a seca afetou a colheita do Rio Grande do Sul, que é um importante produtor. Tá? Então, a produção brasileira da safra 2024-25 foi de 169,7 milhões de toneladas, segundo a CONAB. Isso representou um aumento de 14,8% em relação à safra 23-24. Então, o aumento da área plantada ele vai ocorrer no ambiente, né, como a gente já disse, de preços altos de fertilizantes, que se recuperaram esse ano após ficarem em patamares mais baixos na safra passada. Então, segundo o Rabobank, esse fator intensifica o desafio da já delicada situação financeira enfrentada por muitos produtores rurais. Então, segundo a ANDA, o volume de entregas de fertilizantes no mercado brasileiro, no primeiro semestre, foi de 20,14 milhões de toneladas, que representou um aumento de 10,5% em relação ao mesmo período de 2024. Então, os custos de produção da soja no Brasil, segundo o Rabobank, devem registrar um aumento de aproximadamente 10% em relação à safra anterior. Esse aumento, segundo o Rabobank, será impulsionado principalmente pelo aumento nos preços do fósforo, do cloreto de potássio, né? E a baixa oferta global do fosfato monoamônico continua sendo o fator principal por trás da alta desses preços. Esse cenário tem levado os produtores a buscarem fontes alternativas, como o super simples e o super triplo, também registram altas nos preços devido à maior demanda. Segundo o Rabobank, só para a gente ter uma ideia e finalizar, o MAP deve subir 18%, o SSP 6%, o TSP 23%. E o KCI também deve registrar alta próxima dos 13% em relação à safra anterior. Então, como a gente viu, o custo dos fertilizantes está pressionando os produtores. Vamos aguardar para ver como é que vai se comportar o tempo. E, se tudo correr bem, teremos uma safra recorde, 170 milhões de toneladas até 175,
conforme as estimativas das consultorias das empresas do mercado. Obrigada, Hélio. Realmente estamos na expectativa por mais um recorde nessa próxima safra. Obrigada pelo seu comentário. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.